Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Porque o resultado e o desempenho do time do brasileiro realmente ele é muito ruim. E o Dorival está fazendo esse diagnóstico agora. Ele tem que fazer algo para mudar isso. Concordo. O problema é o seguinte: o Memphis e o Carrillo não estavam hoje em campo. 2 titulares. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas quando perde 2 caras, 2 titulares, não consegue fazer o time jogar suficientemente bem para ganhar do Juventude? A questão não é essa, a questão é o contexto, né? O Juventude jogou muito melhor, reestreia de técnico, sempre dá uma mobilizada quando chega técnico novo, aquela coisa toda. E os jogadores esticaram a corda no derby, visivelmente, e hoje não conseguiram correr, não correram. E aí vem o diagnóstico da rede social, né? Os jogadores escolhem alguns jogos. Eu não refuto essa tese. Muitos times têm esse comportamento. No Inter tá sendo feita essa cobrança também, né? De que o Inter escolhe alguns jogos mais decisivos, e aí os caras em outros jogos, os caras baixam a guarda. Eu acho que o Corinthians fez isso hoje. Não é que escolheu o jogo, é que, cara, entrou meio dormindo e o outro tá numa rotação acelerada, você perde o jogo, não tem jeito. E aí você perde 2 titulares fundamentais. Cara, a gente tá falando de Memphis e André Carrillo. Esses caras, eles são pilares de um time que emendou 9 vitórias seguidas no ano passado, que ganhou o Campeonato Paulista e que eliminou o Palmeiras em 2 derbys históricos da Copa do Brasil. Então, você não ter esses caras faz muita diferença, até porque os substitutos foram o Breno Bidon, que hoje jogou pessimamente mal, como todo o time, e o Thales Magno. No segundo tempo entrou o Romero, que ficou 9 minutos em campo, que ainda foi expulso. Os números mostram que o Juventude competiu mais, porque inclusive fez o dobro de faltas do Corinthians. E quem teve um cara expulso? O Corinthians. O Martínez pegou pilha, o Romero foi expulso em 9 minutos. O Juventude competiu, o Corinthians assistiu. E quando tentou se revoltar, ainda fez fora do tom. Então foi um jogo horrível, de todas as maneiras, que obviamente tem a responsabilidade do Dorival. Agora, quando ele precisa do banco de reservas, já falamos isso, já cansamos de falar, cara, ele não tem. O Vitinho tá chegando, ele confirmou que o Vitinho, que ele já jogou com o Vitinho, conhece o Vitinho, mas, cara, ele nem sabe se ele vai poder contar com ele no próximo jogo. Ele ficou, a temporada terminou tem 2 meses e meio. Então, também é muito difícil a gente pensar assim, bom, o Memphis agora machucou, vai voltar daqui 1 mês, bota o Vitinho para jogar. Não é assim que funciona. E o Carrillo, o Dorival disse que nem conta com ele para essa temporada. Tem uma previsão aí de cerca de 4 meses, né? Eu acho que ele ainda poderia voltar para o novembro, mas o Dorival disse que não está contando com ele para essa temporada. E o Memphis, cerca de 1 mês pela lesão muscular. Então o Carrillo não volta mais esse ano. E o Memphis vai ficar 1 mês fora. E o Dorival, ele só teve em 2 jogos na temporada o trio de ataque Memphis, Yuri e Garro. Justamente nos 2 derbys em que o Corinthians amassou o Palmeiras, ganhando os 2 jogos. Vocês acham coincidência? Pô, mas não pode depender dos mesmos caras. Cara, quando você tira os teus principais jogadores, a diferença é muito grande. E no Corinthians ela é maior ainda, porque os reservas não estão nem perto dos titulares, do nível. Thales Magno, Romero, Guinegão. Esses caras não vão resolver o teu problema. Charles, no meio campo, não vão resolver o teu problema. Tem que contratar, mas não tem como contratar, porque inclusive o Corinthians está correndo um risco a qualquer momento de sofrer o transfer ban, se não pagar os 33 milhões de reais pelo Félix Torres. Felizmente anunciou o Vitinho, inscreveu o Vitinho nessa segunda-feira. Agora os outros. E tem 3 semanas para terminar a janela. Então assim, a situação é preocupante. O Corinthians está numa situação ali de 6 pontos da zona do rebaixamento, não parece tão perigoso, mas né, cara? O Corinthians, de todos os times ali que estão brigando, é o único que tem 19 jogos completados, né, no encerramento do turno. Tem outros que ainda têm partidas a realizar. E o desempenho do time é sofrível no Brasileiro. Faz 1 mês, vai completar 1 mês que o Corinthians não vence. Foi aquele 1-0 lá contra o Ceará, fora de casa, que o Thales Magno fez aquele gol meio sem querer. Só, numa jogada do André Carrillo. Só. 10 jogos, 1 vitória. Nos últimos 10 jogos. É muito difícil, gente. Então, o Corinthians vai precisar ligar uma chave no Campeonato Brasileiro, porque precisa reagir, precisa pontuar para não sofrer o mesmo que sofreu nos últimos anos.
E entender que esse trio ofensivo, Memphis, Yuri e Garro, eles não vão jogar todos os jogos. Agora sem o Carrilho também, então assim, o nível vai cair muito. Precisa contratar ou vai sofrer muito. Entendeu? Porque podem falar o que for do Memphis, mas ele não é vagabundo. O Memphis não é vagabundo. Entendeu? Porque todo mundo na vida tem qualidades e defeitos. O Memphis, ele é vaidoso. Dá pra ver que ele não gosta de ser contrariado, ele é meio mimadinho, meio carente, né? Ele é marrento. Mas ele não é vagabundo. Né? Nunca... a única vez que ele não foi no treino foi porque aflorou o defeito dele, que é o defeito de ser mimado. Ninguém fala comigo, aquela coisa, e foi isso que ele alegou no dia. Ninguém fala comigo aqui, vocês não me dão satisfação de nada. Então, assim, mas ele é profissional, né? Ele deu essa mancada, entendeu? Ele deu essa mancada. Samir, o vídeo dos cachorros é antigo. Não, eu tô brincando. Até porque ele não ia trazer 20 Dobermans, né, pro Brasil, né? Até porque quando ele fosse embora, ele ia pedir um pra mim, que eu tive um Doberman que chamava Saddam. Pô, o bicho era maluco, velho. Né? Eu tive um Doberman na minha infância. Quando ele escapava na rua, ele era mansinho, mas quando ele escapava na rua, a rua ficava em choque. Enfim. Então, velho, Vitinho vai poder jogar a Copa do Brasil? Vai, Vitinho vai poder jogar a Copa do Brasil. Não jogou por outro clube brasileiro? Entendeu? Não jogou por outro clube brasileiro, né? O cachorro do Samir era terrorista. É verdade, era o Saddam. Mó bonzinho, um Doberman. Eu não cortei a orelha dele, né? Deixei ele raiz mesmo. Cara, ele parecia um cavalo. Quando ele escapava na rua, velho, era uma loucura. A rua ficava em choque. Achavam que eu queria morder, mas ele não mordia ninguém. Então, gente, vamos aguardar. O Yuri ontem foi uma decepção, só que é o seguinte, cara. O Yuri, não adianta, meu irmão. O Yuri é caso de amor e ódio. E eu já aprendi a respeitar o tipo de jogador que é o Yuri, tá? O Yuri é um cara que, por exemplo, quando ele joga mal assim, eu não fico decepcionado, porque eu sei que ele é ruim. O Yuri, tecnicamente, ele não é bom jogador. Ele não é bom, mas ele se entrega, ele ajuda na marcação, ele dá umas loucas nele, ele acerta um chute de esquerda, de direita. O Yuri, meu irmão, é aquela música lá do Mano Rimas, velho. Não dá pra entender quem é o Yuri. É capaz de fazer um golaço e tropeçar no próprio cadarço. É a melhor coisa que define o Yuri Alberto. Entendeu? Não dá. Tá? Não dá pra... Então, assim, o Yuri, velho... por exemplo, ontem eu fiquei com a raiva do Yuri, só que na Copa do Brasil, ele pode ser um cara... Eu já tô até profetizando aí, né? Daqui a pouco vocês falam, bem que você falou isso também. Na Copa do Brasil, ele pode ser o cara que vai decidir a Copa do Brasil pra gente. Ele pode marcar 2 gols... Ele é assim, velho. Ele é totalmente imprevisível. Entendeu? Totalmente imprevisível. Eu já falei pro Yuri, quando o Klaus foi entrevistar o Yuri pela Placar, que ele foi capa da Placar, o Yuri, eu falei pro Klaus, né? Dei uma sugestão de pergunta. Falei, Klaus, pergunta pra ele, cara, se ninguém orienta ele, por que ele se expõe tanto nas finalizações? Tem finalização que ele tá todo torto, ele não precisa finalizar. Domina a bola, toca. Porque esses lances grotescos do Yuri, dá pra fazer um DVD horroroso do Yuri. Tropeçando no cadarço, chutando bola na arquibancada, bola na bandeirinha do escanteio, caindo, furando a bicicleta. Dá pra fazer um DVD horroroso do Yuri. Porque ele, cara... Aí o Klaus perguntou pra ele, você vê uma coisa que eu tinha observado, assim, às vezes a pessoa fala, sabe, jogou onde? Eu joguei bastante bola na várzea. Mas a minha experiência maior, eu joguei muita bola na minha vida. A minha infância foi jogar bola, meu irmão. Eu era moleque de rua mesmo. Jogava no movimento, jogava na rua, contra, né? Rua de cima, rua de baixo, rua de trás. Era contra, lá Chile contra Costa Rica. Enfim, jogava no bote. A minha vida foi jogar futebol, velho. Foi jogar futebol. Mas a minha experiência é desde moleque no estádio, estudando o jogo. Entendeu? Fazia uma fumaça lá e ficava analisando. Eu não ficava muito no poropopó. Entendeu? Então eu sempre gostei de analisar futebol. Cara, eu observo tudo num jogo, velho. E às vezes eu fico pensando como eu era o centroavante. Cara, se você tem um lance que você tá meio torto, que você não tem condição de finalizar, pra que finalizar? Domina a bola, toca pra receber. E eu falei pra ele fazer essa pergunta pro Yuri, sabe o que o Yuri respondeu? Já me deram esse conselho e pediram pra eu não fazer isso. Pra eu procurar estar melhor posicionado pra finalizar, com o corpo bem colocado. O que eu percebi do Yuri, tinham dado conselho pra ele já. Só que não adianta, ele não...
Só que não adianta, cara, ele não segue esse conselho. Ontem, por exemplo, precisava dar aquela bicicleta. Cara, não... Tipo assim, velho, a bola não tinha nem saído do pé do cara, ele já deu a bicicleta. Salve, fiel corintiana. Agora é se preparar para a próxima partida, né? Corinthians e Bahia, Neoquímica Arena, né, gente? Cara, sinceramente, gente, esse elenco aí desanima muito, tá? Aí ainda tem o transfer ban aí, o time sem contratar. Espero muito que consiga vencer, tá? Sem empate, sem derrota, vitória, tá? Nem que seja de 1-0, porque tá tenso, gente. O time tá muito perto da zona de rebaixamento, muito perto de voltar aquele aperreio, né? Aquela coisa chata lá do ano passado, né, gente? Enfim, né? De ficar na zona de rebaixamento ali por semanas, né? Até chegar o Ramon e virar a situação, né? Só que dessa vez não tem Ramon, é até Dorival. O elenco é fraco também, né? E aí fica o medo, né, gente? Mas vamos aguardar aí novidades, né? Qualquer notícia que eu trago, né? Seja boa, seja ruim. Que venham notícias boas para dar uma animada na Fiel, né?